Na questão 5 da página 144, pede para você construir o gráfico na letra A da reta R, que tem a equação x mais y menos 1 igual a zero. Então, nós já sabemos como construir o gráfico de uma reta. O primeiro passo é você encontrar a equação reduzida da reta que foi dada, verificando assim o coeficiente linear, portanto, o toque da reta no eixo y. E aí nós temos assim o x igual a zero, né? Então, reduzindo a equação da reta, nós vamos ficar com y igual a menos x mais 1, onde o 1 é o coeficiente linear, portanto, o toque da reta no eixo y. Ou seja, nós vamos assumir aqui que o x seja igual a zero. Se o x é zero, o y é igual a 1. Desta forma, nós temos um ponto que está na reta, que é o ponto 0 e 1. Para a gente saber onde a reta vai tocar o eixo x, agora nós vamos fazer o y igual a zero. Desta forma, nós vamos ter que o x é igual a 1 positivo. Adicionar o 1 antes e depois da igualdade. Então, encontramos aqui o valor do x. Desta forma, o y é zero. Então, nós temos o outro ponto que nós podemos chamar de P', que é 1 e 0. Tendo assim os dois pontos que estão na reta. Ou seja, se nós temos dois pontos que estão na reta, já totalmente definidos, então nós podemos agora construir o gráfico a partir desses dois pontos no plano. Desta forma, você vai perceber que o ponto P, que é 0 e 1, e o ponto P', que é 1 e 0. Está aí o gráfico da reta. Na letra B, ele diz o seguinte: se um ponto G da reta R tem abscissa K, qual é a ordenada de G em função de K? Então, ele diz que é um ponto G, ponto genérico, onde tem a abscissa, que é o valor do x, igual a K, e ele está querendo saber aí quem é a ordenada, que é o y. Nós já sabemos que a equação reduzida da reta x mais y menos 1 igual a zero é y igual a menos x mais 1. E o valor do x é K. Então, só substitui o valor de K aqui no x. Logo, a ordenada, que é o valor do y que ele estava procurando, é menos K mais 1 ou 1 menos K. Logo, nós temos que o ponto genérico G é K e menos K mais 1 ou 1 menos K, que é a ordenada do ponto, em função de K. Na letra C, ele está pedindo que a gente encontre um ponto ou os pontos que distam 5 unidades deste ponto, que nós chamamos de ponto genérico, que é K e 1 menos K. Então, fazendo a distância entre o ponto genérico e a origem, que ele diz que dista 5 unidades, do ponto genérico até a origem é 0, 0. Então, nós vamos fazer que a distância entre G e O é igual a 5 unidades. Aplicando a fórmula da distância entre o ponto G e o ponto O, substituímos os valores aqui na fórmula da distância entre os dois pontos. Substituindo os valores, nós temos K menos 0, que é o x do G menos o x do O, ao quadrado, mais
y do g menos o y do O. Y do g menos o y do O, que é zero. Desconsiderando os valores do zero, nós obtemos esta equação, esses valores nesta raiz. Então, tudo isso é igual a 5 unidades, que é a distância do ponto G até a origem. Para encontrar o valor de K ou os valores de K, nós precisamos retirar esse K de dentro desta raiz. Para que isso aconteça, nós vamos elevar o primeiro membro ao quadrado, mas o segundo membro também tem que ser elevado ao quadrado. Cancela a raiz com a potência e nós vamos ficar apenas com o que estava dentro da raiz. Cancelou, ficamos com isso, 5 ao quadrado dá 25. Agora nós vamos desenvolver esse quadrado aqui. Para facilitar a resolução para desenvolver esse quadrado aqui, nós podemos trocar esse sinal aqui para deixar a letra antes e o número depois. Então, nós vamos ficar com K menos 1. Portanto, alterando aí o sinal do K e do 1, que foi para K e menos 1. Então, agora nós vamos desenvolver esse quadrado, repetir esse, e aí nós vamos lá. Nós vamos ter K ao quadrado, repete esse, mais, desenvolvendo esse, quadrado do primeiro, menos 2 vezes 1 vezes K, então fica 2K, mais 1 ao quadrado, que é 1. Tudo isso igual a 25. Trazendo 25 para antes da igualdade, nós vamos ter menos 25 mais 1, que dá menos 24. Somando K ao quadrado com K ao quadrado, nós vamos ter 2K ao quadrado. Então, nós vamos ter 2K ao quadrado menos 2K menos 24. Observe que todos esses são múltiplos de 2, então posso simplificar toda a equação por 2. Obtendo assim, K ao quadrado menos K menos 12 igual a zero. Resolvendo essa equação do segundo grau, podemos utilizar a fórmula de Bhaskara ou podemos também usar a fórmula da soma e do produto. Vamos lá. Pelo produto, nós vamos ter o seguinte. Quando nós multiplicarmos as duas raízes, o K' com o K duas linhas, o resultado tem que dar menos 12. Então, vamos analisar. Quais são os números que multiplicados dá menos 12? Pode ser o 2 com menos 6, ou 6 com menos 2, ou ainda o 3 com o menos 4, ou menos 3 com o 4, ok? E como é que nós vamos decidir isso? Olhando para a soma. Na soma, o K' com o K duas linhas vai ter que dar o oposto desse valor que acompanha o K, que no caso seria o B, A, B e C. Então, neste caso, se aqui é menos 1, então aqui nós vamos ter que a soma tem que dar 1. Logo, nós vemos o seguinte, se fosse o 2 com o menos 6, não teria como dar 1, daria menos 4. Se fosse o 6 com o menos 2, daria 4, não daria 1. Então, o que nos resta é o 4 com o menos 3, porque se o K for 4 e o K duas linhas for o menos 3, então 4 menos 3 dá 1, que é exatamente o valor que acompanha o K com o sinal trocado. Logo, as raízes são menos 3 e 4.
Neste caso, nós podemos formar os pontos. Como nós não sabemos o menos 3, se ele vai assumir o x ou y, então ele pode assumir os dois lugares. Ou menos 3 e 4, ou o 4 e o menos 3. Que na verdade nós estávamos falando do ponto G. Então, nós podemos mudar esse nome P para G, o G e o G'. Pode assumir esses valores aí, sendo que a distância do ponto G até a origem é 5 e do ponto G' até a origem também é 5.